nossos irmãos que estão na escuta do programa. Eu gostaria de estar enviando a paz do Senhor a todos, de uma forma toda especial ao pastor Adilson, a minha mãe que está na escuta do programa nesta tarde, e os meus filhos que estão aqui conosco também, enfim, a todos os ouvintes do programa A Luz do Evangelho em Seu Lar. E eu gostaria, junto com vocês nesta tarde, de meditar em um texto das Sagradas Escrituras que encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. E de uma forma especial eu gostaria de ler o versículo 34, que diz assim: Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Bom, para que o apóstolo Pedro chegasse a esta conclusão, ele precisou trilhar um caminho muito difícil. A decisão de Atos, capítulo 10, versículo 34, quando o Espírito Santo ilumina o apóstolo Pedro, que o próprio Deus não faz acepção de pessoas, está inserida na seguinte condição: Pedro pregava o Evangelho a pessoas, porém, ele só pregava o Evangelho a pessoas judias. Ele não ia a outros lugares, a lugares gentílicos, a outras nações, a pessoas que não fossem judias, ou seja, que nascessem na realidade no território de Israel. A esses ele pregava. Aos que não nasciam nesse território, a estes ele não pregava. Em suma, para que Pedro pregasse para alguém, era necessário que este tivesse o sangue judeu. Nos é claro aqui no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, que o centurião a qual a Bíblia cita por nome de Cornélio, ele não tinha sangue judeu. Ele não era judeu. Sua família não era judia. Nos é claro, no primeiro versículo do texto do capítulo 10, que ele era um centurião da corte chamada italiana. Ou seja, ele era alguém que prestava serviço a César, que prestava serviço a Roma. Porém, as Sagradas Escrituras nos diz que esse homem era um homem piedoso e que em um dos momentos de sua oração, Deus escuta esta oração e diz aquele anjo, naquela visão, a Cornélio, que as orações dele, as esmolas, mostrando que ele era um homem voltado para a assistência social, subiram para a memória diante de Deus. Eu quero deixar uma nota aqui dentro desse versículo, porque às vezes algumas pessoas pensam que podem ser salvas pelas obras sociais. Se as pessoas pudessem ser salvas pelas obras sociais praticadas, o anjo do Senhor teria aparecido a Cornélio e tinha dito: as tuas orações e tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus e tu já és salvo. Não. É certo que o anjo diz assim: as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Mas agora vai indicar a Cornélio o que é que ele tem que fazer. E nós vamos ver lá no final que o que Cornélio tinha que fazer era ouvir a palavra de Deus para assim ser salvo quando o plano salvífico explicado por Pedro fosse trazido ao seu coração. Nos deixando claro que o que salva o homem é a graça. O que salva o homem é este homem, ele ter a concepção pelo Espírito Santo
que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos libertar de todos os pecados. Sigamos. Então, voltando aqui ao texto das Escrituras Sagradas, é certo que Cornélio vai enviar agora homens para Jope, e chegando lá, Pedro está tendo uma visão também de Deus. E nesta visão de Deus, ele, enquanto estava tendo essa visão, recebe a notícia que dois homens, aqueles dois homens que Cornélio mandou, estava esperando ali. Estava aguardando ali para conversar com Pedro. Mas entre o intervalo desses homens chegarem e o intervalo de receber a notícia da chegada desses homens, Pedro estava tendo uma visão na qual ele via alguns animais que eram ritualmente impuros, que não podiam ser ingeridos, nenhum judeu poderia comer esses animais. Eu vou dar aqui o exemplo da carne de porco. Por exemplo, ele estava tendo uma visão de porcos e de outros animais, é claro, também. E ali uma voz dizia: Pedro, levanta, mata e come. E ele dizia: vou eu comer o que é impuro, Senhor? E Deus, na visão, dizia a ele: não diga que é impuro aquilo que eu santifiquei. Bom, na realidade, o que Deus estava querendo era exatamente colocar no coração de Pedro que aquilo que ele santifica não pode ser imundo. E que ele deveria mudar a sua concepção sobre a questão de sua evangelização, da pregação de sua palavra, da pregação da palavra de Deus. Então o que acontece? Esses homens chegam, conversam com Pedro, Pedro atentamente vai à casa de Cornélio, e quando chega lá, encontra exatamente Cornélio, que se prostra diante de Pedro, e Pedro diz logo: olha, não faça como tal, que eu sou homem como tu, proibindo qualquer tipo de adoração à sua pessoa. E agora ele diz o que eu citei aqui no início, no versículo 34. Pedro falou dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Amém. O termo acepção vem da palavra grega prosopolemptes, que significa ser parcial. Ou seja, Pedro diz que Deus não é parcial. A palavra de Deus diz que Deus, não é parcial. E Pedro repete isso no versículo 34, quando ele diz: eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, Deus não é parcial. Ele salva. A concepção de Pedro a partir desse momento é que Deus salva em qualquer nação. Que Deus não tem partido. Deus, ele é justo. Deus, ele não tem uma placa de igreja que ame mais do que a outra. Ele é justo. Deus não tem uma nação que ele ame mais do que a outra. Ele é justo. Deus quer que todas as pessoas sejam alcançadas e que todas recebam o seu evangelho pregado na crucificação, anunciado no ato da crucificação de Jesus Cristo, que nos redimia e que nos redime, diga-se de passagem, ainda no presente nos redime, ou seja, nos perdoa de todo o pecado. O que Pedro precisava agora era exatamente abrir a sua mente, abrir o seu coração e deixar que o Espírito Santo o instruísse, que o Espírito Santo o iluminasse. E ali Pedro prega a palavra de Deus para aqueles gentios. É a primeira vez que Pedro vai pregar para gentios, porque ali ele entende que Deus não é parcial e que ele salva em qualquer nação. Irmãos, dentro desse contexto, eu fiquei imaginando o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, que colabora exatamente para aquilo que eu estou afirmando nesta tarde. Ou seja, aquilo que Pedro teve a concepção com respeito à pregação aos gentios, o próprio Senhor Jesus mostrou isso em toda a sua vida.
e principalmente durante os 3 anos ou 3 anos e 6 meses de sua caminhada aqui na terra. Se não, vejamos, quando nós vamos observar a palavra de Deus, em um texto bastante conhecido nosso, de Lucas, capítulo 19, nós vamos ver lá Jesus pregando para um judeu. É bem claro o texto para a gente. Lucas, capítulo 19, é a pregação de Jesus para um judeu. Mas um judeu diferenciado. E eu vou já dizer por que ele era diferenciado. De quem estamos falando? De Zaqueu, o publicano. As Sagradas Escrituras nos diz que quando Jesus ele entrou em Jericó e quando ele atravessava a cidade, veio a ele um homem chamado Zaqueu, que era o maioral dos publicanos, ou seja, era publicano e era rico. Você sabe o que é o publicano? O publicano era um judeu que trabalhava para Roma, dentro da cobrança de impostos. Ou seja, Zaqueu era um judeu, era um sangue puro judeu. Era um homem nascido dentro de um território israelita. Porém, ele, devido às grandes vantagens que o governo romano dava para aqueles que trabalhavam para ele, inclusive a Bíblia aqui mesmo diz que Zaqueu era rico, optou e foi trabalhar como publicano, um cobrador de imposto. Só que ele cobrava imposto para Roma, para enriquecer os cofres romanos e também o seu cofre, retirando o dinheiro de forma até ilegal, porque a Bíblia vai nos mostrar isso claramente também, quando ele diz que está arrependido dos seus pecados e se defraudou alguém. Ele tinha consciência que tinha defraudado e que iria quadruplicar a devolução para aquela pessoa. Ou seja, ele trabalhava para Roma, ele agranhava fundos para o sistema romano, para o César, para o líder de Roma, também para si, mas ia deixando os judeus pobres. E por esse motivo, os judeus, eles não gostavam dos publicanos, desses judeus que cobravam imposto para o governo romano. E por esse motivo, esses publicanos eram desprezados, porque trabalhavam para um dominador estrangeiro e por ser geralmente desonesto, como aqui eu já citei que Zaqueu era. É bem certo que quando Jesus chegou, ele, com certeza, posso ver o Senhor Jesus também alcançando samaritanos. Quem são os samaritanos? Os samaritanos eram habitantes de Samaria, essa região que foi o centro do reino de Israel e que era rival do reino de Judá, quando das divisões das tribos. Então, depois da queda de Samaria, os assírios eles deportaram boa parte de sua população. E no seu lugar, ali, estabeleceram colonos assírios. Então, com esta mistura de judeus e outros povos, se produziu uma mescla de etnias. E por produzir-se essa mescla de etnias, os judeus consideravam os samaritanos ritualmente impuros. Como é que nós sabemos disso? Se abrirmos as Sagradas Escrituras, no Evangelho de João, no capítulo de número 4, nós vamos ver o discurso de Jesus e a mulher o quê? Samaritana. O discurso de alguém que era santo com alguém que era considerado ritualmente impuro. Provando claramente que Jesus não é parcial e que ele também quer salvar aqueles que são ritualmente impuros, aqueles que se acham impuros, aqueles que se acham distantes de Deus. Não é aquele que é desprezado pela sociedade, como no caso de Zaqueu. Esse Jesus quer salvar também, mas ele também quer salvar aquele que se acha impuro. Você que está aí nessa tarde ouvindo o programa de rádio diz: eu não tenho capacidade de ser crente.
Eu não tenho capacidade de servir a Jesus. Ou você mesmo como crente diz assim, eu sou um crente falho. Eu sou um crente que não estou fazendo as coisas como deveria fazer. Eu estou impuro, eu estou pecando, eu estou errando. Eu quero dizer para você uma coisa, meu querido. Que Jesus, ele quer consertar a sua vida. Que Jesus, ele quer fazer o melhor na sua vida. Por que eu digo isso? Porque o Senhor Jesus, ele conversando com aquela mulher diz, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. E Jesus diz para ela, se conheceras o dom que... O dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E Jesus começa a discursar com aquela mulher e começa a mostrar ali um dos seus atributos, aquilo que é próprio do seu ser, que é a onisciência. E ele diz assim, vai lá, chama o teu marido, para que ele possa ouvir o nosso discurso, a nossa conversa. Ela disse, eu não tenho marido, Senhor. Eu não tenho marido. E Jesus olhou para ela e disse, bem tu disseste, tu não tem marido, porque já tivesse 5. E esse que agora tem não é teu marido. Por isso eu te digo, falaste com verdade. Mas eu quero pregar a palavra para você. Eu quero mostrar a salvação a você. Eu sou realmente, ele confirma isso no texto, o Messias que vocês esperam. Eu sou o motivo da verdadeira adoração de vocês. Eu quero dizer isso a vocês. A partir dessa conversa, a mulher vai à vila mais próxima, traz outros galileus, traz outros ritualmente impuros e prega a palavra. Jesus prega a palavra para essas pessoas. Ou seja, o que é que você está fazendo? Qual o tipo de ritual religioso que você segue? Você é espírita, católico, mexe com magia negra, ou seja, tem alguns rituais impuros e que a Bíblia ela não admite? Eu quero dizer, Jesus quer te alcançar. Jesus quer chegar e fazer morada no teu coração. Por mais que as pessoas não entendam, por mais que os religiosos de plantão não entendam, mas Jesus certamente vai te entender. E é por isso que Pedro tem essa concepção que Jesus não faz acepção. Eu tenho essa concepção que Jesus não faz acepção, porque olhando para o próprio ministério do Senhor Jesus, eu vejo ele alcançando publicanos, eu vejo ele alcançando samaritanos. E onde é que também Jesus ele centraliza boa parte de sua pregação no seu ministério de divulgar o reino de Deus e mostrar esse reino em sua pessoa como o Messias desse reino? É pregando na Galileia. Vocês lembram quando alguém perguntou de onde Jesus era? E disseram, ele é da Galileia. Alguém disse assim, pode sair alguma coisa boa lá da Galileia? Por que isso? É porque os galileus tinham fama de culturalmente atrasados. A Galileia era uma das províncias da terra de Israel. Sua parte norte era chamada Galileia dos gentios. Veja, Galileia de quê? Dos gentios. Jesus foi para lá, entre os gentios, pregar a palavra. Mas uma prova que Jesus ele não faz acepção de pessoas. Ele pregou para o judeu? Pregou. Zaqueu era publicano, judeu, ele pregou. Ele pregou para alguém que tinha uma mescla de etnias, ou seja, tinha 2 tipos de sangue correndo das suas veias. Vamos dizer assim, era uma pessoa mista, um pouco judia e um pouco de outra nação. Ele pregou para a mulher samaritana que não tinha um sangue completamente judeu. Mas ele também vai lá na Galileia, chamada Galileia dos gentios, onde algumas pessoas não têm sangue judeu nenhum, e prega também, ou seja, pregou para judeu, para meio judeus e para quem não era judeu, provando que ele não faz acepção de pessoas. Então, ali na Galileia dos gentios, moravam muitos estrangeiros, e o profeta Isaías no capítulo 9, versículo 1, vai deixar isso claro para a gente. Jesus ele era chamado de o Galileu. Em Mateus capítulo 26, versículo 69, nós vamos ver isso. Então ele foi criado lá na Galileia e por ter ali ensinado suas doutrinas. E aí eu digo, onde foi que Jesus escolheu seus apóstolos? Na Galileia. Ele não faz acepção de pessoas. Porque se os galileus tinham fama de culturalmente atrasado, Jesus não ia, se Jesus fosse um homem, um político, vamos dar um exemplo, alguém da eminência,
se você tem duas opções de procurar pessoas, entre a elite e fora da elite, onde é que você vai procurar? Em uma visão humana, vai se procurar na elite, porque lá se tem dinheiro, as pessoas podem pagar o estudo, podem ter profissões melhores. Jesus fez ao contrário de todo mundo. Ele foi para lá onde não tinha elite e escolheu os seus apóstolos, dentre eles homens leigos, que jamais tinham tido contato com a lei, apenas ouviam falar. E é lá que Jesus escolhe os seus apóstolos. Então, esses galileus tinham uma fama de culturalmente atrasados, mas Jesus foi lá e alcançou aquelas pessoas. Então não importa se você mora no centro da cidade, se você mora em alguma favela, se você mora em alguma comunidade, se você tem dinheiro no banco ou se você não tem nenhum centavo nem em casa nesse momento. Não importa se tua mesa está farta hoje à noite ou se tua mesa tem algumas migalhas nessa noite. O que importa é que Jesus, que não faz acepção de pessoas, Jesus, que não é parcial e sim imparcial, que não tem partido e que é justo, esse Jesus diz: eu quero te alcançar, eu quero te salvar, eu quero te esclarecer a minha palavra. É isso que Jesus faz. Jesus ainda continua, meu amado ouvinte, pregando, anunciando a palavra, mostrando as realidades do reino, e ele vai fazer ainda mais, alcançando o quê? Por exemplo, leprosos. O que era a lepra? Era uma moléstia cutânea muito desagradável, irritante e perigosa. Seu vírus impregnava o corpo inteiro. E as pessoas que tinham lepra eram rapidamente o quê? Afastadas da sociedade. Ninguém podia nem conversar com o leproso. Ninguém podia nem chegar perto do leproso. Havia lugares de refúgio, cavernas, para que os leprosos fossem mandados para lá, enviados para lá. Ninguém queria contato, conversar com o leproso, ninguém queria. Mas aí eu vejo Jesus fazendo diferente. Veja o que Jesus faz. Lá em Lucas, capítulo de número 5, nos versículos 12 e 13. Coloque bem aí na sua memória. Ninguém tocava o leproso, ninguém conversava com o leproso. Quando se sabia que aquela pessoa estava leprosa e que o sacerdote, ele confirmava aquela lepra, ela era tirada da cidade, tirada do convívio social naquele mesmo instante, naquele mesmo minuto, naquele mesmo tempo. Mas veja, o que eu estou lhe dizendo em Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 12 e 13, diz assim: aconteceu que, estando ele em uma das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Jesus, ele vai além de tudo que as pessoas viviam, de tudo que as pessoas faziam. Se alguém não queria nem conversa com o leproso, Jesus não só quis conversa com ele, como tocou nele. Ou seja, algo impossível. Eu pergunto, qual sacerdote tocava no leproso? Qual a pessoa em Israel tocava no leproso? Nenhuma. Mas Jesus foi lá, falou com ele, tocou nele, curou. Pela sua fé, aquele leproso foi curado. Mas o que eu quero dizer é exatamente isso, meu querido. Jesus alcançou o leproso. Ele andou na contramão da sua cultura. Ele andou na contramão dos pensamentos que estavam ali na cabeça de muitas pessoas que não conversavam com samaritanos, que não queriam sociedade com o publicano, que achava o galileu culturalmente atrasado, que leproso não queria nem ver. Jesus vai lá e toca no leproso. Jesus vai lá e conversa com o samaritano. Jesus escolhe apóstolo dentro dos culturalmente atrasados. Jesus janta na casa de um publicano. E Jesus toca em um leproso. Atos 10:34. Está lembrado o que está escrito lá? Na verdade, Deus não faz acepção de pessoas. Provamos biblicamente que Deus não faz acepção de pessoas. E vamos continuar aqui ainda falando sobre mais dois tipos de pessoas que o Senhor Jesus alcançou no seu ministério terreno. Uma foram os adúlteros. O adúltero é aquele que mantém uma relação sexual quando ele é casado com outra mulher ou vice-versa. A gente vai ver o Evangelho de João, no capítulo de número 8 da Palavra de Deus, nos mostrando exatamente o que Jesus fez com a mulher adúltera. O que foi que aconteceu?
a lei, o Velho Testamento dizia o seguinte: se uma mulher for apanhada, flagrada em adultério, esta deve ser apedrejada até a morte. Mas Jesus vem e alcança uma mulher. As pessoas trazem naquele cenário uma mulher adúltera, uma mulher que foi apanhada no ato de pecado, de adultério. E o que é que acontece? Chegam lá próximo a Jesus e dizem: essa mulher aqui pecou, ela foi pega em adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres fossem apedrejadas. Porém, nós queremos te ouvir. O que tu tens para dizer? Na realidade, eles não queriam ali uma resposta, eles não queriam ouvir Jesus como alguém que mandasse neles ou que os instruísse espiritualmente. Não, eles queriam testar Jesus. Jesus, em toda a sua graça, em toda a sua majestade, em toda a sua soberania, ele olha e diz assim: ó, vamos fazer o seguinte, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês. Se vocês estiverem livres dela, vocês vão apedrejar essa mulher. Porém, se não tiverem, não tem como apedrejar. Eu vou aqui dar uma proposta a vocês. Jesus olha e diz assim: atire a primeira pedra quem for livre de pecado. Eita Jesus! Então o Senhor, ele prova que não faz acepção de pecado. Posso ver o Senhor Jesus também alcançando samaritanos. Quem são os samaritanos? Os samaritanos eram habitantes de Samaria, essa região que foi o centro do reino de Israel e que era rival do reino de Judá, quando das divisões das tribos. Então, depois da queda de Samaria, os assírios eles deportaram boa parte de sua população. E no seu lugar, ali, estabeleceram colonos assírios. Então, com esta mistura de judeus e outros povos, se produziu uma mescla de etnias. E por produzir-se essa mescla de etnias, os judeus consideravam os samaritanos ritualmente impuros. Como é que nós sabemos disso? Se abrirmos as Sagradas Escrituras, no Evangelho de João, no capítulo de número 4, nós vamos ver o discurso de Jesus e a mulher o quê? Samaritana. O discurso de alguém que era santo com alguém que era considerado ritualmente impuro. Provando claramente que Jesus não é parcial e que ele também quer salvar aqueles que são ritualmente impuros, aqueles que se acham impuros, aqueles que se acham distantes de Deus. Não é aquele que é desprezado pela sociedade, como no caso de Zaqueu. Esse Jesus quer salvar também, mas ele também quer salvar aquele que se acha impuro. Você que está aí nessa tarde ouvindo o programa de rádio diz: eu não tenho capacidade de ser crente. Eu não tenho capacidade de servir a Jesus. Ou você mesmo como crente diz assim: eu sou um crente falho. Eu sou um crente que não estou fazendo as coisas como deveria fazer. Eu estou impuro, eu estou pecando, eu estou errando. Eu quero dizer para você uma coisa, meu querido. Que Jesus, ele quer consertar a sua vida. Que Jesus, ele quer fazer o melhor na sua vida. Por que eu digo isso? Porque o Senhor Jesus, ele conversando com aquela mulher diz: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí Jesus diz para ela: se conheceras o dom o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E Jesus começa a discursar com aquela mulher e começa a mostrar ali um dos seus atributos, aquilo que é próprio do seu ser, que é a onisciência. E ele diz assim: ó, vai lá, chama o teu marido para que ele possa ouvir o nosso discurso, a nossa conversa. Ela disse: eu não tenho marido, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus olhou para ela e disse: bem tu disseste, tu não tem marido, porque eu já tivesse 5. E esse que agora tem não é teu marido. Por isso eu te digo, falaste com verdade. Mas eu quero pregar a palavra para você. Eu quero mostrar a salvação a você. Eu sou realmente, ele confirma isso no texto, o Messias que vocês esperam. Eu sou o motivo da verdadeira adoração de vocês. Eu quero dizer isso a vocês. A partir dessa conversa, a mulher vai à vila mais próxima, traz outros galileus, traz outros ritualmente impuros e prega a palavra. Jesus prega a palavra para essas pessoas. Ou seja, o que é que você está fazendo?
Qual o tipo de ritual religioso que você segue? Você é espírita, católico, mexe com magia negra, ou seja, tem alguns rituais impuros e que a Bíblia ela não admite? Eu quero dizer, Jesus quer te alcançar. Jesus quer chegar e fazer morada no teu coração. Por mais que as pessoas não entendam, por mais que os religiosos de plantão não entendam, mas Jesus certamente vai te entender. E é por isso que Pedro tem essa concepção que Jesus não faz acepção. Eu tenho essa concepção que Jesus não faz acepção, porque olhando para o próprio ministério do Senhor Jesus, eu vejo ele alcançando publicanos, eu vejo ele alcançando samaritanos. E onde é que também Jesus ele centraliza boa parte de sua pregação no seu ministério de divulgar o reino de Deus e mostrar esse reino em sua pessoa como o Messias desse reino? É pregando na Galileia. Vocês lembram quando alguém perguntou de onde Jesus era e disseram, é lá da Galileia. Alguém disse assim, pode sair alguma coisa boa lá da Galileia? Por que isso? É porque os galileus eles tinham fama de culturalmente atrasados. A Galileia era uma das províncias da terra de Israel. Sua parte norte era chamada Galileia dos gentios. Veja, Galileia de quê? Dos gentios. Jesus foi para lá, entre os gentios, pregar a palavra. Mas uma prova que Jesus ele não faz acepção de pessoas. Ele pregou para o judeu? Pregou. Zaqueu era publicano, judeu, ele pregou. Ele pregou para alguém que tinha uma mescla de etnias, ou seja, tinha dois tipos de sangue correndo nas suas veias. Vamos dizer assim, era uma pessoa mista, um pouco judia e um pouco de outra nação. Ele pregou para a mulher samaritana que não tinha um sangue completamente judeu. Mas ele também vai lá na Galileia, chamada Galileia dos gentios, onde algumas pessoas não têm sangue judeu nenhum, e prega também, ou seja, pregou para judeu, para meio judeus e para quem não era judeu, provando que ele não faz acepção de pessoas. Então, ali na Galileia dos gentios, moravam muitos estrangeiros, e o profeta Isaías no capítulo 9, versículo 1, vai deixar isso claro para a gente. Jesus ele era chamado de o Galileu. Em Mateus capítulo 26, versículo 69, nós vamos ver isso. Então ele foi criado lá na Galileia e por ter ali ensinado suas doutrinas. E aí eu digo, onde foi que Jesus escolheu seus apóstolos? Na Galileia. Ele não faz acepção de pessoas. Porque se os galileus tinham fama de culturalmente atrasado, Jesus não ia, se Jesus fosse um homem, um político, vamos dar um exemplo, alguém da eminência. Se você tem duas opções de procurar pessoas, entre a elite e fora da elite, onde é que você vai procurar? Em uma visão humana, vai se procurar na elite, porque lá se tem dinheiro, as pessoas podem pagar um estudo, podem ter profissões melhores. E Jesus fez ao contrário de todo mundo. Ele foi para lá onde não tinha elite e escolheu os seus apóstolos, dentre eles homens leigos, que jamais tinham tido contato com a lei, apenas ouviam falar. E é lá que Jesus escolhe os seus apóstolos. Então, esses galileus tinham uma fama de culturalmente atrasados, mas Jesus foi lá e alcançou aquelas pessoas. Então não importa se você mora no centro da cidade, se você mora em alguma favela, se você mora em alguma comunidade, se você tem dinheiro no banco ou se você não tem nenhum centavo nem em casa nesse momento. Não importa se tua mesa está farta hoje à noite ou se tua mesa tem algumas migalhas nessa noite. O que importa é que Jesus, que não faz acepção de pessoas, Jesus, que não é parcial e sim imparcial, que não tem partido e que é justo, esse Jesus diz, eu quero te alcançar, eu quero te salvar, eu quero te esclarecer a minha palavra. É isso que Jesus faz. Jesus ainda continua, meu amado ouvinte, pregando, anunciando a palavra, mostrando as realidades do reino, e ele vai fazer ainda mais, alcançando o quê? Por exemplo, leprosos. O que era a lepra? Era uma moléstia cutânea, muito desagradável, irritante e perigosa. Seu vírus impregnava o corpo inteiro. E as pessoas que tinham lepra eram rapidamente o quê? Afastadas da sociedade. Ninguém podia ter nem conversar com o leproso. Ninguém podia nem chegar perto de um leproso. Havia lugares de refúgio, cavernas, para que os leprosos fossem mandados para lá, enviados para lá. Ninguém queria contato, conversar com o leproso, ninguém queria. Mas aí eu vejo Jesus fazendo diferente. Veja o que Jesus faz. Lá em Lucas, capítulo de número 5, nos versículos 12 e 13.
Coloque bem aí na sua memória. Ninguém tocava no leproso, ninguém conversava com o leproso quando se sabia que aquela pessoa estava leprosa e que o sacerdote, ele confirmava aquela lepra, ela era tirada da cidade, tirada do convívio social naquele mesmo instante, naquele mesmo minuto, naquele mesmo tempo. Mas veja, o que eu estou lhe dizendo em Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 12 e 13, diz assim: aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Jesus, ele vai além de tudo que as pessoas viviam, de tudo que as pessoas faziam. Se alguém não queria nem conversa com o leproso, Jesus não só quis conversa com ele, como tocou nele. Ou seja, algo impossível. Eu pergunto, qual sacerdote tocava no leproso? Qual a pessoa em Israel tocava no leproso? Nenhuma. Mas Jesus foi lá, falou com ele, tocou nele, curou. Pela sua fé, aquele leproso foi curado. Mas o que eu quero dizer é exatamente isso, meu querido. Jesus alcançou o leproso. Ele andou na contramão da sua cultura. Ele andou na contramão dos pensamentos que estavam ali na cabeça de muitas pessoas que não conversavam com os samaritanos, que não queriam sociedade com o publicano, que achava o galileu culturalmente atrasado, que leproso não queria nem ver. Jesus vai lá e toca no leproso. Jesus vai lá e conversa com o samaritano. Jesus escolhe apóstolo dentro dos culturalmente atrasados. Jesus janta na casa de um publicano. E Jesus toca em um leproso. Atos 10:34. Está lembrado o que está escrito lá? Na verdade, Deus não faz acepção de pessoas. Provamos biblicamente que Deus não faz acepção social. Apenas pregue. Que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus eu quero agradecer essa oportunidade nesta tarde.